como eu comprei meu apartamento sem ser CLT. Vem cá que eu vou contar pra vocês. Hello, amigas! Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu comprei um apartamento no ano passado. Ele ainda tá em fase de construção, mas eu queria falar pra vocês sobre como foi que eu cheguei nessa situação. Primeiro de tudo, eu desmistifiquei na minha cabeça que eu não era capaz. Esse foi o primeiro ponto. De verdade, não é papo de coach, eu tô falando sério. Outro ponto. Eu estava ganhando bem na época, como PJ. Eu sempre trabalhei como social media e produtora de conteúdo. PJ, assim, fazendo freela, trabalhando com isso. E eu tinha um contrato muito bacana na época. E eu também tinha um contrato com um amigo meu, que na época era meu amigo, mas aparentemente não era. Pois bem, eu tava ganhando relativamente bem e estava me sobrando dinheiro. E nunca me ocorreu isso. O que eu fiz? Fui até um amigo meu que é corretor, que estuda comigo. O nome dele é Tony. Vou até deixar o arroba dele aqui, porque assim, ele foi perfeito. Gente, comprem com ele, juro. Beleza, compramos, mandei mensagem pra ele, falei, Tony, você tem um apartamento assim, assim, assado, o que eu faço? Aí ele foi um querido, falou, me mande suas documentações. Eu, por ser MEI, eu sempre declaro imposto de renda. O que eu fiz? Tinha a declaração do ano e mandei pra ele meus dados bancários, meus documentos, enfim, mandei os dados pra ele. Começou aí. Aí ele falou assim pra mim, o que você procura? Eu falei, bom, eu quero um que tenha varanda. Garagem pode ser opcional, porque hoje em dia, gente, antigamente você comprava um apartamento ótimo, com varanda, com garagem, com tudo. Hoje em dia é tudo à parte. E é 100 mil a mais, 200 mil a mais, mas isso é papo pra outro vídeo, então calma. Beleza. Ele falou pra mim, vem aqui no sábado que eu tenho um apartamento pra te mostrar. Falei, top. Isso era, sei lá, era numa segunda. Na semana ele fez a análise dos meus documentos e quando foi no sábado eu fui encontrá-lo. Detalhe, eu sou filha única e eu sempre quis morar sozinha ou me casar. Meu maior sonho sempre foi me casar, né? Então eu falei assim, bom, com esse dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou investir em algo pra mim, porque senão eu vou gastar esse dinheiro e não vou ter nada na minha vida. Eu tenho hoje 28 anos, eu comprei quando eu tinha 26. Beleza, quer dizer, eu vou fazer 28. Aí o que acontece? Falei com os meus pais falaram assim, bom, já que você é adulta e você quer, porque eu sou filha única, eles não queriam que eu fosse embora de casa. Então eles falaram assim, vai lá. Falei, beleza, estarei indo lá. Cheguei lá, encontrei o Tony, falei com ele falou, olha, tem esse apartamento aqui. Gente, eu entrei. O primeiro que eu entrei, eu me apaixonei. Tanto que tem vídeo de eu falando, gente, esse apartamento é perfeito pra mim, perfeito. Um quarto, tá? Não foi com 2 quartos. Um quarto, sala, varanda, a cozinha integrada com a lavanderia e um banheiro. A coisa mais linda, juro. Eu vou deixar agora pra segunda parte, porque tá um vídeo muito longo e não vai ser entregue, né, gente? Eu sei que, enfim. Mas na segunda parte eu conto o restante. Parte 2 de como eu comprei meu apartamento sendo PJ e não tendo emprego fixo. Beleza, entrei no apartamento, um apartamento top, incrível. Assim, me apaixonei. Aí eu vi um outro lá no mesmo empreendimento, que era 2 quartos, um outro que tinha garagem, que não tinha varanda, enfim. Aí, só que assim, gente, eu vim de uma fase que eu tinha nome sujo, então eu limpei meu nome. Depois que eu saí do CLT, a minha vida ela fez isso aqui, ó. Então assim, ó, limpei meu nome, saí do CLT, limpei meu nome, comecei a trabalhar com o que eu gostava e comecei a fazer faculdade. Ó, tudo certo, tá? Linda, maravilhosa, tá? Linda, mulheres no poder. Beleza. Lembra que eu falei? Meus pais falaram, vai lá e veja com seus próprios olhos, tome suas próprias decisões, que você já é uma mulher. Falei, beleza. Em alguns momentos eles me tratam, outros eles me tratam igual uma criança, mas isso é detalhes, enfim. Ok. Aí chegamos à hora que ele falou assim, vamos sentar e vamos analisar? Falei, beleza. Sentei, analisamos, aí ele falou, olha só. Aí ele me mostrou os fluxos, que são o quê? É o que eles mandam pra caixa, de acordo, por exemplo, eu queria um apartamento, sei lá, 2 quartos, sala, cozinha, varanda, garagem, quartão, top, casona. Aí a Caixa, que é financiada pela Caixa, isso tudo Minha Casa Minha Vida, tá, gente? Aí a Caixa falou, ó, sei lá, libero, é 200 mil? Aí a Caixa falou, libero só 100. Os outros você tem que pagar. Eu falei, ai, acho que é muito pra mim. Aí teve um outro, e outra, são parcelas, o que acontece? A entrada você pode parcelar. Então, assim, a entrada eu dei uma parte e parcelei o restante. Por quê? Porque eu tava com dinheiro guardado, eu não ia deixar aquele dinheiro guardado porque eu ia gastar. E foi uma situação que, assim, me ajudou muito na questão das parcelas. Beleza. Nisso, eu falei pra ele, tá, e esse outro? Aí a gente testou 3. O que eu mais gostei foi o primeiro, que é um quarto, bonitinho, pequenininho, a coisa mais linda. Parece não, é tipo uma kitnet, é um estúdio. E aí, ele falou, olha, esse a Caixa financia quase que 100% dele. Você tem que pagar só uma diferença. A entrada, se você quiser, a gente já parcela aqui. E você não vai ter parcela anual. Vai ser melhor pra você. O que você acha? Simplesmente, sabe o que aconteceu? Aprovou. Tive que parar pra tossir, gente, que eu tô horrível da sinusite. Enfim, aprovou. A Caixa aprovou o financiamento, maior valor. Não tenho parcela anual pra pagar. As parcelas de entrada vão diminuir e eu consigo pagar. E aí eu só vou pagar depois agora o avanço de obra. Porque o avanço de obra, isso é uma coisa que não contam pra vocês. O Tony foi muito bacana, porque ele me falou o seguinte, avanço de obra, ele tende a chegar perto do valor do financiamento. E detalhe, o financiamento você só paga quando você entra pra morar, tipo, ficou pronto. Aí você começa a pagar o seu financiamento. Antes disso, você paga somente o avanço de obra. É carinho, gente, tem que se preparar, é caro, não é barato. Vou trazer mais um vídeo aqui, gente, porque senão vai ficar muito longo. Beijo, até já! Parte 3, gente, juro que essa eu acho que vai ser a última. E vamos lá. Tá, avanço de obra aumenta e aumenta muito. Quando começa a aumentar é porque eles estão trabalhando bastante na obra. Então, assim, é babado, tá, gente? É alto. E a parcela de entrada, se você der toda a entrada, você só paga o avanço de obra. Agora, se você não tem, assim como eu não tinha todo o dinheiro da entrada, então eu dei uma pequena parte e parcelei o restante. Não me arrependo de nada. Assim, porque o que acontece? O que me deu esse gatilho pra comprar? Eu tava com dinheiro sobrando, entre aspas. Mas o pobre não pode ter dinheiro sobrando. Eu tenho condição, eu tenho noção que a minha condição financeira seria tipo assim,
tô tendo dinheirinho aqui, vou fazer o que eu quero. E eu sou o tipo da pessoa que eu não gosto de me negar nada. A prova disso é que meu quarto parece um quarto de boneca. Tudo que eu quero eu compro. Eu adoro sapato, eu adoro roupa. Eu tenho duas partes aqui no meu guarda-roupa. É entupido de roupa. Sapato eu tenho mais de 60 pares. E eu não falo isso com orgulho, não. Eu falo assim, tipo, eu gasto muito mesmo. Só que eu decidi que eu ia fazer algo por mim. Falei, bom, vou fazer algo por mim. E eu tava também numa crise, porque meu atual namorado, na época era ex-namorado, então assim, eu falei, bom, já que eu não vou me casar com ele, eu não vou me casar com ninguém, o que eu vou fazer? Vou levar minha vidinha, se aparecer alguém, eu vou ter meu apartamento, enfim, outra realidade. Então, eu fui lá e dei o meu passo. Aí muita gente me perguntou na época, mas como que seus pais reagiram? Meu pai sempre achou que eu ia alugar e ia ficar morando com eles. A minha mãe sempre falou pra ele que não, que eu queria ter a minha casa e que eu iria morar na minha casa. Ele nunca concordou. Aí, depois de... E detalhe, quando foi pra eu fechar, eu falei, vocês querem ir comigo? Porque eu acho que eu vou fechar. Aí minha mãe, a única coisa que eles falaram foi, fale com o nosso advogado, que é o advogado que a gente tem, fale com o nosso advogado e veja o que ele acha. Mande o contrato pra ele. Mandei o contrato pro advogado, o advogado falou, ó, tá tudo certo, tem chance de dar certo, não tem chance de dar errado. E o que pode dar errado? Eles disseram que não tem dinheiro pra continuar a obra, mas aí ele é subsidiado pela Caixa, então você não vai ter problema. Falei, top, se eles não pagarem, a Caixa paga. E foi isso que aconteceu, gente, simples assim. Foi isso que aconteceu em relação à compra, não deu nada errado, tá? Mas o que eu queria falar pra vocês, não é difícil, a gente precisa tirar isso da cabeça, só que o que acontece? A cada ano que passa, os apartamentos ficam menores e os preços maiores. Eu falo isso porque antes da pandemia, 2019, 2020, 2018, 2018, eu estava vendo apartamentos pra comprar. Apartamento pequeno era 45 metros quadrados, com garagem e varanda. E era tipo 230, 240, 250 mil, tá? Guardem esse preço. Agora, o meu apartamento, ele tem 34 metros quadrados, é considerado grande até, tá? Não tem garagem e tem varanda. E assim, com garagem ia dar 300 e tantos mil. Sem garagem deu 220 mil, negócio assim. Mas assim, olha o tamanho e olha o preço. E hoje eu tô vendo apartamentos até de 30 metros quadrados, 28 metros quadrados, 25 metros quadrados. Então se você é pobre e você percebe que você tem uma quirelinha no bolso ou algo que você pode vir a ter, se esforça um pouquinho e vai comprar seu apartamento, que é a melhor coisa que você faz, de verdade mesmo. Porque senão você não vai ter nada nessa terra. Eu falo isso porque se deixar na minha mão, por mais que tenha dificuldade, eu não deixo de pagar, porque eu sei que aquilo ali é algo meu. É um terreno, é um teto que eu tenho. Ah, vou pagar a vida inteira? Vou pagar, mas pobre é assim. Se você não der o primeiro passo, você não vai dar o segundo e por aí vai. Então esse foi o meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar pra mim. Beijo!